Está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículos 14 a 20, o seguinte: E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eis que eu sei das tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. Porém não sabes que és um miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Meu irmão, minha irmã, o silêncio que ecoa de uma alma que se considera autossuficiente é o ruído, eu acredito, mais ensurdecedor do que o inferno pode celebrar. Quando nos colocamos diante da carta de Jesus, dirigida à igreja de Laodiceia, a última das 7 mensagens do Apocalipse, não estamos lendo apenas um registro arqueológico de uma cidade decadente da antiga Ásia Menor. Não. Nós estamos, na verdade, segurando o diagnóstico mais preciso, cru e aterrorizante da igreja do século XXI, da geração que habita os nossos dias. Laodiceia era uma metrópole muito orgulhosa de sua riqueza. Era um centro bancário impenetrável que rejeitou a ajuda financeira de Roma após um terremoto devastador, proclamando que bastava a si mesma. Ela era autossuficiente financeiramente. Ela era também famosa por sua indústria têxtil de lã negra e brilhante, e por sua renomada escola de medicina, criadora de um famoso colírio que prometia curar a cegueira. Contudo, aquela cidade sofria de uma fraqueza crônica. Isso porque ela não tinha água potável própria. Precisava canalizar a água de fontes termais muito distantes através de aquedutos de pedra. Quando a água finalmente chegava a Laodiceia, após quilômetros de percurso subterrâneo, ela já não tinha o mesmo frescor revigorante da água fria, nem as propriedades medicinais e terapêuticas da água quente. Ela chegava morna, salobra e nauseante. E é exatamente dessa metáfora geográfica que Jesus se serve para desmascarar a nossa mornidão espiritual, revelando que o pior estado de uma alma não é a incredulidade escancarada, mas a indiferença perfumada pela religiosidade, eu diria, de fachada. Pois bem, quando nós olhamos para o tecido social e espiritual da nossa era, da nossa geração, nós percebemos que nos tornamos a Laodiceia perfeita. Isso porque nós habitamos o ápice da civilização do espetáculo, a era da correria hiperbólica, do barulho incessante e das conexões digitais que mascaram um isolamento existencial muito profundo. O homem pós-moderno, o homem da nossa época, ergueu um altar monumental ao materialismo e à superficialidade, onde o valor do ser foi completamente devorado pela obsessão do ter. Nós somos, eu diria, uma geração hipnotizada pelas vitrines,
escrava do acúmulo, que mede a densidade da vida pelo saldo bancário, pelos títulos acadêmicos e pela aprovação algorítmica de telas brilhantes. Infelizmente é isso que nós estamos vivendo nos nossos dias. Há uma busca muito frenética por conforto físico e por anestesia emocional. Nós substituímos o altar do sacrifício pelo trono do bem-estar. Criamos uma cultura de conveniências onde a profundidade foi banida e a verdade foi relativizada para não causar desconforto a ninguém. Entretanto, por trás dessa opulência tecnológica e desse verniz de sucesso que nós estamos vivendo, infelizmente, esconde-se a maior crise espiritual da história da humanidade. Infelizmente. O homem contemporâneo é um especialista em erguer fachadas deslumbrantes para ocultar interiores em ruínas. Nós somos ricos em recursos materiais, mas indigentes em propósito. Temos respostas para quase tudo no mundo físico, mas somos incapazes de decifrar o vazio crônico que nos corrói o peito quando as luzes se apagam. Olha, o choque, eu diria o choque metafísico da mensagem de Cristo para a igreja de Laodiceia reside no abismo, eu diria, um abismo intransponível entre a autoimagem daquela igreja e a realidade enxergada pelos olhos de fogo do Filho de Deus, os olhos penetrantes. A igreja dizia com arrogância: rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Essa é a voz da nossa geração autossuficiente, não é mesmo? Geração que acredita que a ciência, que o dinheiro, que o progresso humano podem dispensar a soberania do Criador. Mas a testemunha fiel e verdadeira emite um veredicto que estraçalha o nosso orgulho. O Senhor diz: e não sabes que és um coitado, miserável, pobre, cego e nu? Que ironia divina de proporções cósmicas, não é mesmo? A cidade que se orgulhava de seus bancos é chamada de pobre pelo Senhor. A metrópole famosa por seu colírio é diagnosticada como cega. O polo de tecidos finos é desmascarado como nu. Essa é a descrição cirúrgica do materialismo. O materialismo promete preencher o homem, mas o esvazia de sua humanidade. O acúmulo de coisas cega o indivíduo para a realidade invisível do espírito. O homem que se apoia nas suas próprias posses torna-se um mendigo espiritual, tiritando de frio sobre o teto de suas mansões de vidro, tateando na escuridão de seus próprios conceitos relativos e despido de qualquer justiça eterna. É por isso que é tão urgente compreender o tempo em que nós estamos inseridos. A palavra de Deus é categórica ao afirmar que os dias são maus e que o mundo jaz no maligno. Ou seja, viver nesta geração sem foco espiritual é o equivalente a caminhar por um campo minado sob o efeito de sedativos. O sistema desse mundo não é neutro. Ele é governado por uma engenharia maligna, sutil, cujo objetivo principal é roubar a atenção do homem, entorpecer a sua consciência e mantê-lo ocupado demais com as coisas triviais da terra, para que ele nunca perceba a proximidade da eternidade. Olha, meu querido irmão, minha amada irmã, a correria diária, a pressa febril do mercado de trabalho, a enxurrada diária de informações e o entretenimento desenfreado não são meras características da modernidade. São armas de distração em massa.
que o inimigo tem imposto sobre nós. Nós somos vítimas desse sistema. O maligno não precisa fazer você cometer grandes atrocidades para destruir a sua alma. Não. Ele é sabedor que basta mantê-lo morno. Basta fazer com que você gaste a sua vida inteira buscando o sucesso material, frequentando uma igreja de forma protocolar, sem nunca queimar de amor por Deus, sem nunca chorar pelos seus pecados, sem nunca experimentar a agonia santa de uma vida crucificada com Cristo. É esse o propósito dele, uma geração anestesiada. A mornidão é o estado de coma da alma. É um limbo espiritual onde o indivíduo se julga salvo apenas porque não está na lama do crime, sem perceber que está afogado no pântano da indiferença espiritual. Diante desse quadro de falência interior, o texto sagrado de Apocalipse 3, 14 a 21 nos apresenta uma transação comercial divina. Sim, Jesus não desiste de Laodiceia, não lavou as mãos em relação a ela. Ele se apresenta como o verdadeiro comerciante das riquezas eternas e nos dá um conselho impactante. Ele diz: compre de mim ouro refinado no fogo, roupas brancas e colírio. Esse ouro refinado no fogo não pode ser adquirido com as moedas deste mundo. Ele representa a fé provada, a santidade cultivada no secreto, a essência do ser que foi purificada nas tribulações e que permanece inabalável quando tudo ao redor desmorona. As roupas brancas que ele se refere representam o antídoto contra a nossa nudez moral, simbolizando a justiça de Cristo que nos cobre e a pureza de caráter que rejeita as manchas da mundanidade que está dominando as pessoas, sobretudo a nossa juventude. O colírio do Espírito Santo é o único recurso capaz de restaurar nossa visão espiritual, arrancando as escamas do materialismo para que possamos enxergar a vida não através das lentes limitadas do tempo, mas sob a perspectiva da eternidade. Olha, meu amado irmão, minha querida irmã, buscar a Deus nos dias de hoje exige uma postura de intencionalidade, eu diria, radical. Não há espaço para buscadores de fim de semana ou para orações mecânicas de 5 minutos. Não. Para sobreviver à asfixia espiritual desta era, o homem precisa se aproximar de Deus com foco absoluto, com lágrimas, com propósito inegociável, cavando poços profundos de intimidade até que a água viva do Espírito rompa a crosta da nossa superficialidade. É preciso intencionalidade para alcançarmos esse nível. A parábola viva da nossa condição atual atinge o seu ápice estético e teológico no versículo mais famoso e também muito mal compreendido deste texto, o versículo 20, quando o Senhor diz: eis que estou à porta e bato. Esta declaração, ela não foi feita aos pagãos que nunca ouviram falar de Deus. Ela foi sussurrada para uma igreja ativa, uma igreja muito rica, uma igreja bem organizada. Essa palavra é uma das imagens mais melancólicas de toda a Escritura. Sim, Jesus Cristo, cabeça da igreja, o Senhor da glória, o sustentador do universo, foi colocado do lado de fora de sua própria casa. Que tristeza, que decepção para o Senhor. A igreja de Laodiceia estava tão ocupada com seus cultos performáticos, tão orgulhosa de suas estruturas e de seus relatórios financeiros, que não percebeu que a presença real havia se retirado. Jesus estava
do lado de fora, no frio da noite, batendo na porta de corações trancados pelo orgulho e pelo senso de autossuficiência. Que mistério assustador, não é mesmo? Nós podemos ter templos lotados, transmissões impecáveis e discursos teológicos muito refinados, e mantendo Cristo do lado de fora da igreja. O bater de Jesus à porta é o som da sua paciência escatológica, mas é também um aviso de que o tempo está se esgotando. Ele bate através das crises, ele bate através do vazio existencial que o dinheiro não consegue curar. Ele bate através da palavra que confronta e através dos sinais que apontam que o fim da história se aproxima a passos largos. Ele bate à porta do nosso coração. O apelo final dessa mensagem não é coletivo, é individual. Ele diz assim: se alguém abrir a porta, entrarei. Olha, Deus não arromba portas. Ele respeita a liberdade trágica que concedeu ao homem de escolher o seu próprio destino. Abrir a porta significa rasgar o coração em arrependimento genuíno. Significa abandonar a arrogância de achar que temos o controle da vida e reconhecer a nossa miséria absoluta longe da graça divina. É um chamado para romper com o ritmo frenético do mundo e criar um santuário de silêncio e adoração no recôndito da nossa alma. A promessa, é interessante o final do versículo 20, que é a promessa para aquele que abre a porta. É uma promessa de restauração da mesa, da intimidade da ceia. Cear com Cristo significa experimentar a saciedade que o ouro do mundo jamais conheceu. Significa ter o peito preenchido por uma paz que excede todo o entendimento e por um senso de propósito que nenhuma crise terrena conseguirá. Concluindo, meu querido irmão, minha amada irmã, este devocional de hoje se encerra como um grito de alerta nas trincheiras de uma guerra espiritual invisível, porém real. Homem, mulher, jovem que me ouve nesse momento, desperte do sono da mornidão antes que o veredicto do vômito divino seja irrevogável. Pare de mendigar as alfarrobas de uma sociedade que caminha a passos largos para o juízo. Não permita que a pressa desses dias maus roube de você a única coisa que importa na eternidade. Nós precisamos de Deus com o desespero de quem se sabe perdido sem Ele. É hora de buscarmos o Senhor enquanto se pode achar, de invocar o seu nome com o foco de quem compreendeu que o cenário deste mundo está se desfazendo, se desmoronando, se desintegrando. Que quando o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, rasgar os céus em sua glória anatômica, não sejamos encontrados ricos de terra e vazios de céu. Que não sejamos encontrados com roupas brancas, com os olhos ungidos, mas que sejam roupas brancas espiritualmente falando e olhos ungidos pelo Espírito de Deus, guardando no peito o ouro refinado da fidelidade e desfrutando da comunhão eterna com aquele que bateu a nossa porta, que entrou e nos resgatou da ilusão do ter para a glória eterna do ser. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.